Dá para visualizar. Pode começar. Peraí, como tira isso aqui? Uhum, pronto. Deixa isso aqui. Pronto. Bom dia, professor. É um prazer conhecer você. Bom dia a todos aqueles que eu conheço e aqueles que ainda não conheço. Eh, Eduardo e Jenny, antes de viajar, eles me deixaram uma tarefa para pesquisar um pouco. Então, eles têm ideias. Eu comecei a estudar. Coloquei como título Boas Práticas de Confiabilidade e Segurança em Modelos de Larga Escala, Self-Correction, Self-Reflection e Guardrails. Mas só para contextualizar, o problema descrito ou identificado por Eduardo e Genier é que algumas consultas não estão sendo respondidas na busca por IA devido ao problema de alucinação do LLM. Então é preciso encontrar formas para melhorar esse serviço. Então, a proposta foi pesquisar self-correction, self-reflection e guardrails. É isso que comecei. Bom, e, e quando comecei a pesquisar, encontrei este artigo de Borges. Ele identificou 10 problemas das IAs, das Large Language Models. Entre eles, os problemas ou as limitações que ele tem está dentro do problema de raciocínio, que é a capacidade de pensar logicamente, a parte lógica, a parte matemática, falhas no cálculo pelas LLMs, errores factuais. Esta parte é justamente o ponto identificado na pesquisa, que é o problema quando o modelo inventa informações ou cita fatos incorretos. Então, é um problema conhecido como alucinação. Então, ele inventa coisas. Tem bias e discriminação, humor e ironia, codificação gera código que pode estar incorreto, então não está de forma eficiente ou insegura. Tem também problemas na estrutura sintática, ortografia e gramática, autoconsciência ainda não, e entre outras falhas, pues a dificuldade de gerar expressões. Então, o problema abordado agora é mais focado na alucinação, tentar reduzir ou É, mitigar de algum jeito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa lista daí é daquele primeiro paper ou do segundo? O segundo menciona, mas está descrito aqui no primeiro. É, porque esse paper é muito velho. Ah, tá, entendi. Este é 2023 e este é de É, 2025, tá. qualquer coisa com mais de 6 meses é muito velho. Tá bom, eu vou melhorar isso. Mas aqui está descrito, mas este de 2025 que menciona que faz o link para este artigo. Eh, então, para tentar diminuir esses problemas, a recomendação foi estudar autocorreção, autorreflexão, guardrails, que são mecanismos de controle e segurança ou barreiras de proteção em modelos. Então, eu vou começar com essa primeira parte de autocorreção, a autocorreção em grandes modelos de linguagem. E a autocorreção, pois, é uma técnica onde que o próprio modelo de linguagem, ele tenta identificar os erros e Uhum. suas próprias respostas. Eh, Ele pode ser implementado de duas formas, abordando a própria saída da LLM ou também através de um agente. Então, tem essas categorias. Neste artigo também está essa taxonomia, então que o mesmo modelo faça sua correção, o outro modelo faça a avaliação, e aqui entra pois a categoria dos agentes que vão fazer esse trabalho para corrigir a saída de um modelo, mas também pode ser feito consertando o problema, descrevendo alguma função, algum tratamento na própria saída da LLM, então isso dá para contornar, então temos duas formas para abordar isso daqui. Eh, os principais tipos de correção que abordam aqui é autocorreção intrínseca, que eles chamam. O, o modelo corrige apenas seu próprio conhecimento, então geralmente eles aplicam engenharia de prompt.
para autocorrigir, faça de novo ou verifique a saída. Ou a autocorreção com feedback externo. Aqui já entra, tipo, fazer um banco de dados vetorial, algum conhecimento externo para poder avaliar essa saída. Que sea autônomo também, mas o artigo menciona que ainda está em pesquisa, que a própria a LLM tente identificar sem a necessidade, sem a intervenção humana, ainda também está em pesquisa, né? O artigo fala essa parte. Neste artigo também, Xian Zhang, ele propõe um método para autocorreção focado em parsing. Então, praticamente o fluxograma dele é gerar identificar os erros, detectar o erro, recuperar regras, relançar resposta e retreinar o modelo, sem a necessidade de treinar. Muitas das abordagens, professor, aqui que a vezes falam sobre retreinar o modelo, mas isso Não. consume muito tempo, é difícil, é mais complicado. Então, esta daqui é uma estratégia que evita o retreinamento, mas usa mais engenharia de PROM, uso de dados externos, tipo um banco externo, uma forma, um banco de dados vetorial também poderia ser aqui, um RAG, para essa abordagem. Então, é mais econômica nesse sentido. Os pontos fortes e fracos que eu identifiquei nesta parte, os pontos fortes, por exemplo, autocorreção apenas baseado em feedbacks, ele não é eficaz, exceto em tarefas muito específicas, é o que define o artigo. Funciona muito bem quando tem vários feedbacks, várias coisas que sejam confiáveis. Ajuste fino melhora mais, tem aquelas limitações de consumo, de gasto. E, bom, alguns artigos, o que define esse artigo, que ainda não está claro, porque alguns artigos falam que a autocorreção é bom, enquanto que outros falam que não é bom. Então, depende muito do contexto onde que é aplicado. Eh, alguns dos métodos, ele precisa rellamar a pergunta da LLM, então isso envolve outro custo adicional, que é fazer outra vez a mesma pergunta e que a LLM. Uhum. Então gasta tokens, é mais custoso. É esse que é o ponto fraco dentre algumas das técnicas. Eh, então, pode ser boa, o self-correction pode ser boa. Aí tem que identificar esses feedbacks externos. Funciona, mas depende do contexto. É isso que o artigo chega nas conclusões, depende muito do contexto. Contexto. Bom, então, a outra parte é sobre autorreflexão, autorreflexão em LLMs. Então, o que diferencia de autocorreção de autorreflexão é que a autorreflexão é a capacidade interna de que o próprio modelo tente identificar sua resposta e se pergunte por que eu gerei essa resposta. Uhum. Então, é isso que a autorreflexão tenta abordar desta parte. Então, por exemplo, aqui um exemplo que encontrei, o modelo responde a uma pergunta matemática e depois ele revê os passos e percebe o erro que calculou. Então ele tenta corrigir essa parte. Então é um pouco, consome mais espaço porque é preciso descrever todas as etapas para identificar esses detalhes. Tem duas abordagens aqui também. Autorreflexão, onde você aplica diretamente na saída da LLM, ou através de um agente, onde você tem um agente que vai fazer esse trabalho. Vai ser aquele, tipo como definir, um agente autônomo que vai usar a LLM e vai verificar toda essa parte. Então, tem essas duas formas de implementar. Então, ele está descrito dentro do modelo como Uhum. um modelo analítico ou metacognitivo. Então, ele tenta resolver essa parte da análise metacognitiva que ele chama ¿por qué pensei assim? ¿Por que eu fiz Uhum. desse jeito? Essa é a ideia desta
de esta técnica. Vamos a hablar sobre los puntos fortes. Puntos fortes de aquí que encontré, ele tem un poco de mayor precisión y confiabilidad de respuestas porque permite identificar justamente sus pasos, esas etapas, entonces es más descriptivo, eh, reduce a alucinación, melhora também a segurança, aumenta a explicabilidade, uhum, dado que están todos os pontos descritos, o sea, as etapas para chegar a eso, então é mais fácil de explicar, de entender. Os pontos fracos, aqui que o artigo fala, ainda os LLMs não têm a consciência real ou autoentendimento de pensar por si só, então, mas por enquanto se está usando pues engenharia de prompts ou loops de controle para fazer iteradas vezes, a veces a mesma pergunta ou passar a iteradas vezes o mesmo prompt até encontrar uma resposta melhor, né? uhum, Eh, as aplicações, o contexto onde ele está sendo aplicado em chatbots, uhum, geração de depuração de código, assistentes de pesquisa, resumo de notícia, gerenciamento de conhecimento, ética de IA. Bom, e passando às estratégias, eles podem ser aplicadas em conhecimento de feedbacks, ou tipo de feedbacks, ou estratégias. Eles chamam duas formas, interno e externo, e pode ser interno e externo, implementado durante o treinamento do modelo, eles falam, no momento da geração da saída da resposta, ou após uhum, a saída ter sido gerada. Então, tem essas três formas. Entre elas, pues, está o ajuste fino, que consome mais, reclassificação da saída e autocorreção, que a gente viu no exemplo anterior, né? Eh, eh, os métodos, como eu falei, são refinamento iterativo, o debate entre múltiplos modelos, também está isto. Então, você não só... você pode implementar outro modelo que avalie um modelo, esse modelo, uhum, um conjunto de modelos que, que avaliem um modelo e entre eles decidam. Então, tem essas estratégias. Este artigo de Matthew de 2024, ele tem uma estrutura interessante porque implementou agentes com oito métodos. Entre eles, as estratégias era o modelo base. Então, ele usou o modelo base e criou estes oito estratégias. Então, o modelo base simplesmente responde à saída geral da LLM sem nenhuma intervenção, sem nenhum tratamento, ou seja, 100% natural. Esse é o modelo base. E a primeira abordagem é este que ele implementa é corrigir a saída usando prompts. Então, tipo, tenta, verifique sua saída, se sua saída está correta, então faça de novo a mesma pergunta. Então essa é a primeira abordagem que ele implementa e aí compara quão bem são eles. Tem a outro de palavras claves, corrige em função de uhum, palavras-chaves, chá, isso. Advice, melhora a resposta. Explanation, analisa e explica o motivo do erro antes de corrigir. Instrução cria uma sequência de passos para resolver o problema. Solution Composite é aquela que está gerando melhores resultados, mas é uma composição entre as quatro, cinco, é uma combinação entre vários. Então, uhum, ele usa essas etapas, mas até o momento parece que esta estratégia é aquela que tem melhores resultados. Mas é uma combinação entre todas, quatro, uhum, cinco estratégias anteriores. uhum, Por exemplo, em nosso caso, que eu coloquei aqui, uhum, que a gente tem trabalhado inicialmente, o que estava abordando inicial, que era uma estrutura que onde temos uma saída que é SQL e explanation, SQL a consulta SQL gerada e explicação a explanation era a explicação dessa consulta. Então, se fosse aqui um modelo base, simplesmente, e se fosse implementado por um agente, o agente
simplemente sería a pegar a saída da LLM Uhum, e mostrar esse resultado. Então, ele serve como referência para comparar os outros modelos. O, outra ideia seria, a primeira melhoria seria o retry, então aplicar ah, algum conhecimento externo aqui, mas através de prompt, ou tente de novo, a consulta está incorreta, tente de novo, após identificado. Então, esta forma de aqui implementar é através de prompt, palavras-chave, como eu falei, que depende muito, eu acho que parece. Esto parece aquelas keywords ya implementadas no, uhum, antes de esa etapa, entonces me parece similar a esta aquí, no sé si está, mas ese sentido de melhorar. Advice, o ele me aplica conselhos genéricos sin detallar o raciocínio. E aqui que entra pues o explanation, tenta raciocinar, então, por que que gerei essa resposta, usei menor, maior, ou inventou o critério e por que, te tenta explicar essa parte. Eh, Instruction, aqui é identificar uma lista de etapas antes de fazer a resposta. Então, solution também aqui, a gente elabora uma solução passo a passo, raciocinando detalhadamente sobre como chegar a SQL e explicar certas as explicações. Aqui está, dentro desta está Chain of Truth, cadeia de raciocínio, que eu vi que está mais usado, estão sendo usados, mas também está dentro desta daqui. E a cadeia de raciocínio é justamente essa parte de detalhar os passos, como que chegaram até essa resposta. Então, é bom também para depurar o código, depurar a saída. E esta é a técnica que tem, pues, melhores resultados, segundo aquele artigo, mas ele integra, pues, a etapas anteriores ou as etapas serias. Uma combinação, melhor dito. uhum, Bom, e aqui, este daqui, um Redacted, é também para depuração, então permite observar todas essas etapas, mas sirve para esta parte. ¿Cuándo usar? Si for para generar respuestas únicas, bien formatadas, LLM con autocorrección y prompt ya puede ser suficiente. Mas si for un problema más robusto, tipo múltiples tentativas, ejecución de SQL, real, usar un LLM agente con autorreflexão é a ideia. Então, o artigo fala que um LLM agente está gerando melhores resultados até o momento. Eh, Bom, alguns pontos fortes. Eles mostraram capacidade boa, os LLM agentes. eh, e a cadeia de pensamento com acesso à memória, tipo um RAG externo, também está apresentando melhores resultados. Pontos fracos. É preciso identificar esses problemas, então esse aqui é o detalhe, identificar justamente esses problemas para gerar esses feedbacks em função disso. Y también está ainda não está claro, neste artigo fala também que depende muito do contexto onde que você aplica para você ter resultados. E por último, os guardrails são mecanismos de controle de segurança e barreiras de proteção. uhum, Este de aqui são mecanismos de segurança. A ideia é controlar ou contornar as saídas dos modelos ou comportamentos das IAs. Eles são como barreiras de proteção que vão monitorar e impedir que o sistema produza respostas inadequadas, incorretas, antiéticas ou ilegais. Então, é mais nesse contexto de controlar a saída do LM. E também tem essa etapa, pode ser implementado antes, durante ou depois da geração da saída do LM. Pode bloquear perguntas, filtrar saídas. eh, E, pois, o objetivo deles é garantizar que o modelo gere respostas válidas,
dentro de aquele que nós estamos limitando. Então, essa aqui é a vantagem. uhum, Nós podemos limitar essas saídas, dar regras a essas saídas da LLM com maior segurança. Tipo, por exemplo, se ele está consultando um banco de dados e os dados são sensíveis, então abordar isso, né, nessa parte, essa sensibilidade dos dados, essa proteção de dados pode ser abordado com guardrails. Ele, como eu falei, ele pode ser aplicado na validação de entrada, proteger os modelos, eh, pode ser durante o monitoramento da saída. Aqui tem uso de RAG para também implementado aqui. Eh, ou também na saída, prevenção, evitar riscos, proteção contra vazamento de uhum, dados, bloqueio de uhum, instruções, bloqueio de conteúdo. uhum. eh, Tem algumas. Uhum, Aqui ele evita, por exemplo, quando tem pessoas que usam o PROM de maneira errada para contrarrestar a saída da LLM, tentando enganar a LLM para que lhe gere uhum. respostas. Então, tem justamente aqui que aborda esse problema. Eh, Melhora a qualidade e consistência das saídas. Tem os dinâmicos baseados em regras físicas. Tem os dinâmicos. eh, e para implementar isso daqui, tem algumas ferramentas que eu vi, Guardrails AI, Uhum, NVIDIA Demo AI. Tem aqui o Llama Guards, Azure, mas quando eu conversei com o Eduardo, falou sobre procurar mais sobre LangChain e Guardrails. uhum. Ainda está em esto daqui em pesquisa, então recém estamos direcionando isso. É Uhum. isso que tinha. A conclusão daqui era que a alucinação das LLMs nunca é completamente eliminada, mas pode ser controlada e reduzida em nosso trabalho, né? É isso que tinha preparado, professor. Tá ótimo. É, bom, tá bom. Obrigado.